Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na segurança de bancos de dados. Mas olha, não daquele jeito que todo mundo pensa falando só de hacker e invasão. O papo aqui é sobre os perigos que já estão escondidos aí, quietinhos, dentro dos seus próprios dados. E para começar, já vou soltar uma ideia que parece meio maluca. Os seus dados podem revelar segredos que você nunca de fato contou para eles. Estranho, né? Mas fica tranquilo que é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos começar do começo. Pense num banco de dados como um cofre digital. E sério, ele é muito mais do que um armário de arquivos gigante. É uma estrutura inteligente, cheia de regras. Então, tecnicamente, o que é um banco de dados? É basicamente uma coleção de informações, só que toda organizada por um conjunto de regras que diz como um dado se relaciona com o outro. E para gerenciar essa belezinha toda, existe um software, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGBD, para quem é íntimo. Mas por que as empresas se dão a todo esse trabalho? Bom, primeiro porque permite que um monte de gente acesse os mesmos dados ao mesmo tempo de um lugar só. Mas claro, com um acesso controlado. Isso já evita aquela bagunça de cada um ter sua própria planilha, sabe? Garante que os dados sejam consistentes, mudou para um, mudou para todo mundo, e, o mais importante, protege a integridade da informação. Agora, vamos falar da primeira camada de proteção. Pensa nos guardas na porta do cofre. São aquelas medidas de segurança mais óbvias que a gente já espera que existam. Esses requisitos básicos são tipo o beabá da segurança. Primeiro, a integridade, para ter certeza que os dados estão certinhos. Depois, o controle de acesso, que é basicamente o crachá, checar quem é você e o que você pode ver. E por fim, a disponibilidade, que é garantir que o sistema esteja no ar quando quem tem permissão precisar dele. Parece simples, né? A questão é que os perigos mais sinistros estão bem mais escondidos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Vamos entrar na primeira grande revelação desta nossa análise. A arte da inferência, ou como eu gosto de chamar, o vazamento invisível. O que diabos é inferência? Bom, é o processo de deduzir uma informação sigilosa a partir de outras informações que não são sigilosas. É como ser um detetive. Você pega um monte de pistas que, sozinhas, não dizem nada, mas juntas, elas contam uma história completa. Você descobre algo sem nunca ter perguntado. Vamos para um exemplo prático que fica mais fácil. Imagina que uma empresa divulga o número de funcionários por departamento. Vendas com 12, engenharia com 25, até aí tudo bem. Informação pública, nada demais. Aí essa mesma empresa divulga outra tabela, também com dados aparentemente inofensivos, o orçamento total de salários de cada departamento. De novo, parece uma informação segura para se compartilhar, certo? Mas, e aqui vem o pulo do gato, o que será que acontece quando a gente junta essas duas informações? Pois é exatamente isso. Juntando dois fatos que parecem totalmente inofensivos, um segredo bem sensível pode ser revelado na cara dura. E olha aí o resultado. Se a gente olhar para a linha executivo, com apenas um único funcionário e um orçamento de $450 mil, pronto, a gente acabou de descobrir o salário exato dessa pessoa. Isso é um vazamento invisível. A informação sigilosa simplesmente apareceu sem que ninguém precisasse de uma senha especial para vê-la. Se você já achou isso impressionante, segura aí. Vamos para a nossa segunda grande revelação, que está super conectada com a primeira: o poder da agregação. É sobre como conectar os pontos pode revelar o desenho inteiro. A agregação é o processo de construir uma informação sensível juntando um monte de dados que, sozinhos, não são sensíveis. A metáfora do mosaico é simplesmente perfeita para isso. Cada azulejo visto de perto é só um pedacinho de cor sem sentido. Mas quando você se afasta e vê todos juntos, eles formam uma imagem clara e muitas vezes reveladora. E isso não é teoria, não. Olha esse caso real que foi um escândalo. Em 2006, a AOL liberou um monte de dados de busca que eram, supostamente, anônimos. Só que, ao juntar buscas aleatórias tipo jardineiros, família Arnold e pesquisas feitas numa cidade específica, o condado de Gwinnett, os pesquisadores rapidamente descobriram a identidade da usuária número 4417749, uma senhora chamada Thelma Arnold. Ou seja, o anônimo não era tão anônimo assim. Então, no final das contas, tudo isso que a gente viu nos leva a um dilema gigantesco. É um verdadeiro ato de equilíbrio entre ter segurança e ter precisão nos dados. O conflito é esse, basicamente um cabo de guerra. De um lado, a segurança máxima.
A meta é ter confidencialidade total. Então, a gente esconde os dados, compartilha o mínimo possível. O resultado? Bom, nada vaza, mas o banco de dados se torna bem menos útil. Do outro lado, a precisão máxima. A meta é ter o máximo de utilidade, então a gente libera geral. O resultado? Os dados são super úteis, mas a privacidade já era. Isso nos deixa com a grande pergunta para fechar. Num mundo que é literalmente construído em cima de dados, como é que a gente decide o que compartilhar e o que precisa ser escondido? Não existe resposta fácil, e é esse desafio constante que define a segurança de dados nos dias de hoje. Fica aí a reflexão.